Boa noite, irmãos. Glória a Deus por esse dia. Hoje é domingo, dia 20 de julho de 2025. Agora é 18 horas e estamos aqui na Igreja de Interlagos para o nosso culto da família. Para falar de Deus, orar a Deus, ouvir de Deus, louvar a Deus. Então, é um momento muito especial, né, que nós estamos aqui reunidos com os irmãos, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus. E falar em comunhão com os irmãos e em igreja, né, eu queria dividir com os irmãos uma palavra, né, que, assim, aqui a palavra tem que ser rápida, né, irmãos? É 10 minutos, 15 minutos no máximo. Eu queria falar do nosso relacionamento com Deus, porque eu acho que o nosso relacionamento com Deus tem 3 vertentes principais. Primeiro, esse nosso relacionamento que a gente está fazendo agora na igreja, né? Onde a gente tem uma postura de reverência diante de Deus, tem uma postura respeitosa diante dos irmãos, e é muito gostoso isso. É muito gostosa essa interação com os irmãos, que a gente pode conversar, às vezes até uma conversa descompromissada, né? E que a gente pode também ter mais seriedade com as coisas de Deus, né? O que eu vou falar para Deus hoje, o que eu vou louvar, o que eu vou aprender, o que eu vou ser exortada, né? Então, esse momento é um momento muito especial. É um momento de renovação espiritual. É um momento que o genuíno cristão, ele aguarda com muita seriedade, né? Que é um momento de eu estar com os irmãos em comunhão na presença de Deus. Irmãos, esse momento é um momento muito especial. É um momento muito especial. E queira Deus que muitas pessoas queiram ter esse momento especial de uma maneira sublime, de uma maneira muito importante para a vida dela, né? E a gente vê, irmãos, que milhares ou milhões de pessoas, né, nesse momento, ou estão indo para as igrejas, ou já estão na igreja, ou já estiveram na igreja de manhã, para um momento especial com Deus. E é um momento de renovação muito grande, um momento muito prazeroso para os que gostam de estar na presença de Deus, né? Então, agora eu quero transportar essa situação para a nossa vida em família. Na nossa família coloquial, né? Esposo, esposa, filhos, né? Às vezes netos, dependendo do núcleo familiar, ou primos, ou tios, né? E tem pessoas que têm a família numerosa, né? Tem pessoas que não, que vivem sozinhas, tem pessoas que é só o esposo, logicamente, cada um tem a sua disposição familiar, né? Mas o fato de estarmos numa família, muitas vezes numerosa até, isso não quer dizer que sempre que nós estamos bem acompanhados, né? Por quê? Porque quem mora junto com outras pessoas sabe que sempre tem os atritos, né? Os atritos de opinião, os atritos que um tem um gosto, outro tem um outro, um tem um jeito de pensar, outro tem outro, e sempre tem os seus atritos. Mas, de uma maneira geral, o ser humano, ele é um ser sociável e ele gosta e quer viver em sociedade, né? Então, quando eu digo assim que nós temos o nosso núcleo familiar, na igreja existe um paralelismo quanto a isso, porque nós temos um pai e todos somos irmãos,
todos somos filhos desse Pai. Por isso que os cristãos chamam: oi, irmão, tudo bem? Né? Porque sabe que o nosso Pai é o Deus Pai, né? Então, como eu disse, nós, no momento da igreja, nós louvamos, nós oramos, nós nos exortamos, nós louvamos, né? Ouvimos testemunhos, né? Acabamos de ouvir o testemunho do irmão Serginho, tão confortador para nós, né? E isso acaba aquecendo a nossa alma, né? Mas, quando a gente sai da igreja, irmãos, e a gente vai para a nossa vida cotidiana, ou no trabalho, ou familiar, ajudando as pessoas, sendo ajudado pelas pessoas, né? Em todos os momentos, nós temos que refletir o amor de Deus. Nós temos que demonstrar que Jesus mora dentro de nós. E isso, geralmente, não é feito com muito esforço, né? Por quê? Porque acaba se tornando uma coisa natural. Se Jesus está dentro de mim, eu não vou puxar o tapete de ninguém, não vou mentir para ninguém, não vou praticar injustiça com ninguém, vou demonstrar amor, vou querer ajudar. Então, esse é o nosso cotidiano, né? A gente demonstrar o amor de Deus, mas essa demonstração cotidiana não quer dizer comunhão com Deus, quer dizer que eu estou agindo no meu cotidiano conforme a vontade de Deus, para eu ser como um espelho refletindo a luz de Deus. Mas eu quero me referir a uma coisa mais íntima com Deus, né? Uma coisa mais pessoal com Deus. Por quê? A gente está aqui na igreja 2 vezes por semana, né? A maioria das pessoas vão na igreja 1 ou 2 vezes por semana. E os outros momentos a gente tem necessidade de ter uma aproximação mais íntima com Deus. Não aquele cotidiano que eu falei, daquela roda viva, de trabalhar, de se deslocar, de pagar compra, de lavar louça, de limpar a casa, de ir para o trabalho. Não, irmãos. Aí a gente vai, já falei, né? Pincelando, a gente vai refletindo o amor de Jesus em alguns atos. Mas a nossa comunhão com Deus é uma outra coisa, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 26, 33, que é aquela história que Pedro está dizendo que ele nunca vai abandonar Jesus, né? Então, Mateus 26, 33, isso, fala assim: mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? Por quê? Porque eles queriam estar em comunhão com Cristo, né? Mas aí a gente sabe que quando Cristo estava para ser crucificado, principalmente Pedro, né, que tomou essa frente, né, de falar sobre essas juras de amor e de fidelidade, foi o que negou a Jesus, né? Então, passando isso, vocês veem que nós estamos em Mateus 35, né? Mateus 26, 35. A gente vai continuar no 36, mas antes de falar no 36, eu quero falar o seguinte, que Jesus, após essa conversa que ele teve com os discípulos, né, que todos os discípulos disseram o mesmo, que não ia abandonar Jesus, no Getsêmani,
Jesus foi acompanhado pelos discípulos, menos por Judas, que já tinha se afastado, né? Mas Jesus, ele necessitava estar sozinho com Deus, né? Ele necessitava de orar com Deus, mas na intimidade com Deus, porque Jesus, naquele momento, ele estava muito triste, ele receava tudo que ia acontecer com ele na cruz, a vergonha, a dor, a morte, que ele chegou até a morte física, né? Ele derramar seu sangue, né? Ser açoitado pelos romanos. Então, irmãos, Jesus estava muito angustiado, né? E naquele momento era ele e Deus. Naquele momento, os discípulos, que eram como sua família, né? Que Jesus, quando a Maria e os irmãos de sangue de Jesus foram ver, ele falou assim, que falaram, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí ele apontou para os discípulos e falou assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos, né? Então, a família de Jesus eram os discípulos, e ele foi com essa família, com esses discípulos ao Getsêmani, né? Mas, no momento da oração, Jesus quis ficar sozinho, porque era a máxima intimidade que ele queria com Deus. Então, a gente está em Mateus 35, então agora Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Velai, quer dizer, fiquem atentos, fiquem acordados, né? No fim eles dormiram. Indo um pouco mais adiante, você vê que Jesus, ele não orou ao lado dos discípulos. Ele precisou de um momento, ele com Deus, um momento de intimidade, irmãos. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando, disse, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que eu quero dizer aqui, irmãos, da importância do nosso relacionamento com Deus. É muito importante, a igreja é primordial, é crucial. É importante o pastor orar por mim? É muito importante. Só que muito mais importante, irmãos, é o meu relacionamento íntimo com Deus. É eu e Deus. No momento que Jesus estava no sentimento mais angustiado da vida dele, ele foi sozinho orar com Deus, né? Então, isso que eu quero passar para vocês hoje, nesse momento de reflexão, é eu e Deus, né? A igreja é importante, os irmãos são importantes, são, mas não devemos negligenciar os nossos momentos de intimidade com Deus. Esses momentos são muito importantes, irmãos. Amém? Essa palavra que eu queria deixar com os irmãos.